Fala, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, espero que todos vocês estejam bem. Hoje, dia 31/5, mais um fechamento de mês. Vou fazer estratégia nova, manual, aqui na Derive.com, utilizando a DTrader. Vou até aproveitar o dia de hoje para lucrar para minha banca de alunos, né? Essa banca que eu faço acompanhamento com o pessoal do Trader Consistente, onde o objetivo é 1 a 3% ao dia, mesmo que você não faça day trade todos os dias. O importante é você chegar no final de um período e ter lá a sua média de 1 a 3%. Como vocês podem ver aqui, eu comecei uma nova banca no mês de abril, né? A cada 3 meses eu reseto a banca, começo novamente com $100. A minha banca em abril começou com 100, terminou com 163,66. Comecei em maio com 163,66. Nesse momento estou com $246. E aqui a minha média até hoje está com 1,42% ao dia. Se eu coloco até a data de hoje, contando o dia 31, fica 1,37%, ou seja, mesmo que eu não operasse hoje, minha meta já foi alcançada no mês de maio. Aqui, alguns dias que eu fiz um day trade mais forte, né? Vocês podem ver que não são todos os dias que eu faço day trade para essa banca, é o que eu passo para vocês. Não se coloquem com peso nos ombros suficiente para estar operando todos os dias. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias que eu operei esse mês. Esse vai ser o 8º, então vou pegar um lucrinho aqui utilizando essa nova estratégia para dar um pulinho para pelo menos 1,50%. Vamos ver o que vai dar? Às vezes até não vai chegar a isso, mas vamos utilizar uma estratégia aqui de toca não toca. Como é uma operação toca não toca, gente, os contratos são de no mínimo 2 minutinhos. E esse toca não toca, eu vou utilizar barreira de compensação que chegue até 50%. Como assim? Se eu entro a favor da tendência do mercado, eu quero deixar uma barreira de segurança acima dessa minha entrada ou abaixo dela, tá? Para que caso o mercado dê uma reversão, eu ainda não perca a minha transação. Só se o mercado reverter o suficiente para pegar a minha barreira pré-estipulada, tá? Por exemplo aqui, eu estou no mercado de 10 1 segundo, não está interessante. Eu vou mostrar para vocês o que seria uma entrada interessante nesse mercado. Aqui ainda tá. Você pode ver que no geral o mercado tem caído, né? Tem estado aqui em queda. Eu pego aqui time frame de 2 minutos, coloco a minha barreira de compensação no último pavio recente das últimas 3 movimentações do mercado. Por exemplo, aqui, ó, uma candle, 2, 3. Eu vou pegar aqui a minha barreira de compensação, vou colocar no pavio dessa última candle aqui mais alta, né, onde deixou o pavio mais longe. Tá me dando nesse momento 26%. Eu vou colocar $5 aqui de entrada inicial e vou apostar no retorno de não toca, tá? O mercado não pode subir o suficiente para bater a minha barreira de compensação. Se bater a minha barreira, aí eu tenho que fazer uma próxima entrada com martingale que recupere esses meus $5, tá? E aqui, ó, eu estou buscando 26%. Se eu quero recuperar esse meu prejuízo e ainda ganhar um pouco no mercado na minha próxima entrada, meu gain tem que ser um pouco mais alto, né? Então vamos aguardar aí para que essa entrada finalize. Eu entrando com $5 ganho aí 1,33 cents. Deixa eu colocar a calculadora e vou fazer mais exemplos, tá? Vou aí, não preciso me manter no mesmo ativo. Estou aqui no 10 de 1 segundo. Se não tiver uma lateralidade legal no ativo, se não tiver uma queda ou uma alta interessante, eu não faço, eu mudo de ativo. Estou pegando aí minhas 3 últimas movimentações
em time frame de 2 minutos e coloco a minha barreira no pavio mais alto, tá? Que é onde vai ser a minha compensação, onde vai ser a minha segurança. Aqui o mercado deu uma queda legal, tá vendo aqui? Deu um zoom aqui no mercado. Minha barreira de compensação é onde está a bandeirinha aqui, ó. Tenho ainda 30 segundos. Se eu pegar hoje não tem o robô rodando, tá? Não estou com o sniper rodando, só o método ABR que está lá rodando para mim. Aliás, fiz o fechamento ontem dele, já postei lá no Instagram os resultados. Segunda-feira eu faço aquele fechamento geral do mês de maio, com todos os resultados do último mês. Aí, beleza, mais alguns segundinhos para buscar esse 1.33. Aí vai finalizar. Vamos esperar finalizar. Aí, beleza? 1,33 para a banca. 1,33. O que eu posso fazer agora? O mercado está nessa queda, deu uma recuperada nessa última candle. Meu pavio até a terceira movimentação anterior, 1, 2, 3, está aqui, ó. Onde está essa candle de queda? Está me dando 32% nesse momento. Deixa eu ver. Tá vendo? Agora subiu o mercado, tá vendo? Ó, já ficou muito próximo o pavio, ó. Aqui eu tenho que abaixar muito. Ele vai me dar 200% agora. Então não é interessante você operar. Você opera ao contrário. Vem aqui, ó, vou colocar no próprio pavio dessa candle que está em movimentação, que é o maior. Coloca lá embaixo. Tá dando 2%, muito pouco. Não é interessante operar. Olha o tanto que subiu o ativo nesse momento, utilizando essa candle de 2 minutos. Não é interessante você fazer uma operação nesse índice sintético. A gente pega e muda para outro. Vamos colocar o ativo do volatilidade 10. Aqui também tá vendo as candles muito afastadas, muito espaçadas, né? Uma volatilidade muito alta. Não opera nesse tipo de mercado, tá? Quando você vê que as candles estão muito altas, estão muito voláteis, deixa quieto. Aqui, por exemplo, teve uma alta forte. As últimas duas candles, essa segunda teve uma movimentação alta aqui, depois teve uma retração. Minhas últimas três, eu também não estou achando interessante uma entrada nesse mercado, tá? Ó, essa aqui também está se movimentando bem forte. Não entrem nesse mercado. Vamos ver aqui, também uma movimentação alta. Vamos primeiro passear nos mercados aqui, gente, para depois definir onde a gente vai entrar. Aqui, se eu jogo a minha barreira aqui para cima, 21%. Eu entraria em queda, né? Porque o mercado tem que cair. E ele está no momento em uma queda. Eu vou entrar mais 20% aqui, vai. Vamos entrar aqui. Mais 21% nessa entrada. O mercado, se subir, vier contra a minha entrada inicial, ele não pode bater onde está a minha bandeirinha, né? Ele não pode tocar a minha barreira de compensação. Se você vê no geral, o mercado está em queda, né? Então eu estou, além de apostar a favor da tendência do mercado, eu ainda estou colocando uma barreira de compensação. Se eu pegar uns 5 dólares aqui, quanto que vai me dar de porcentagem hoje? Vai me dar 2,03% e eu estarei com 1,44%. Vamos buscar 1,50 na média desse mês, tá? Então vamos pegar mais umas entradinhas aí. Aí eu vou até aumentar a minha entrada inicial, tá? Como eu estou trabalhando com uma segurança alta aí, né, de quando for 20%, dá para eu dobrar essa minha entrada, ficar menos tempo exposto no mercado, menos tempo de operação, lucro mais rápido, tá? Lembrando que é uma gangorra, né, gente? Se você aumenta a sua stake inicial, o seu martingale tem que ser mais forte, né? A sua exposição também para recuperação é alta, então cuidado. Tá vendo? Ele chegou próximo de bater a minha barreira de compensação e ainda não bateu. Vamos ver, ele está próximo de bater. Se bater ali a minha barreira, eu faço um gale. Vamos ver. Está próximo de bater. Vamos ver, ó, bateu, perdi. Nem precisa esperar os 2 minutos. Se eu pegar a barreira novamente, jogar para cá, tá me dando 7%, pouco. Não é interessante. Eu ainda acho interessante dar uma olhada nesse mercado aqui.
numa geral, ele está em queda, só que ele faz os expiros dele, né? Se você desenha uma LTB aqui, ó, deixa eu pegar uma linha, colocar aqui, ó, só para vocês verem isso aqui, tá vendo uma LTB? Ele bateu onde possivelmente é a resistência. Eu posso colocar novamente uma aposta para baixo, colocar 30 dólares aqui, colocar minha barreira para cima, já desceu demais, queria pegar antes isso, 48% não, aqui 27%, vou entrar aqui. Beleza? Ele bateu lá na resistência da LTB e eu fiz mais uma entradinha na queda, tá? Estou utilizando mais sinais que o mercado está me passando para fazer a minha recuperação. Perdi 5 dólares lá, estou entrando com 30 dólares aqui para ganhar 8,37 dólares. Eu recupero os meus 5 e ainda ganho 13,37. Lembrando, ó, estou utilizando um pouco do sinal disso daqui, ó, dessa linha diagonal, que está em queda. Vamos aguardar se vai realmente confirmar essa volta, né, esse price action recente. O mercado deu uma queda aqui, seria interessante já pegar a entrada aqui, tá, gente? Se você pega a entrada aqui em cima, com a barreira de compensação ainda mais acima dessa zona de resistência, é muito melhor. Mas como você vai explicando, conversando, aí perde oportunidade. Mas vamos lá, tá chegando de novo, tá vendo? Eu posso fazer de novo a minha recuperação nessa ocasião mesmo, quer ver? Ó, se eu perder aqui, gente, eu vou fazer uma entrada maior. Tenho que recuperar 35 dólares agora. Se eu entro com 100, nem dá. 120. 120 dólares aí eu entro. Mas aí eu vou entrar mais tranquilo. Porque se ele bater aqui de novo, minha barreira de compensação vai lá para cima. Ele tem que fazer um rompimento alto realmente para pegar a minha operação. Vamos ver, ó, tá lá, deu aquela descida de novo. Pode ver que ele está respeitando a LTB, ó, a resistência aqui. Chegou aqui em cima, ele não está ultrapassando, ele está trabalhando ali. É onde a força vendedora não tá, a força compradora não está conseguindo romper a vendedora. Chegou ali, aposto de novo na queda. Quer ver, ó, ganhei, recuperei meus 5 dólares que eu perdi e ganhei mais 3,37. Eu venho aqui, mais 3,37, certo? Aí eu posso voltar aqui, colocar 10 dólares. Se o mercado aqui, o ativo, chega aqui em cima novamente, eu posso fazer uma nova entrada, porque ele pode continuar trabalhando nessa LTB. Se ele fizer um rompimento, beleza, procura uma outra oportunidade em um outro mercado para fazer a minha entradinha. Vamos ver. Aqui eu já saí da estratégia, né? Então, vamos fazer... Deixa essa questão de LTB, suporte e resistência para outro vídeo. Vai, vamos continuar na estratégia original. Pegar aqui, ó, deixa eu tirar essa linha, mas é até interessante eu passar a ideia aqui para vocês entenderem essa recuperação que eu fiz, e eu faria uma nova entrada aqui com mais sinais indicando que poderia dar certo, mas respeitando a estratégia desse vídeo, eu vou tirar aqui a linha da LTB e a gente segue na estratégia normal. Aqui, beleza? Pegando a minha o último pavio aqui, contando as três últimas candles, né? 57%, tá um lucro interessante, tá subindo. Só que eu lembro que na LTB ele tem aqui uma zona de resistência. Vamos ficar de olho aqui. Passar um pouquinho para baixo. Tá muito próximo. Deixa eu dar uma atualizar aqui, deu uma travada. Dá um atualizar aí na DTrader. Uma travada linda a derive aí, hein? Aí, vamos ver se volta. Será que é a internet? Ah, a internet, gente. Deu uma quedinha a internet aí. Beleza lá, agora voltou. Aqui, ó. Vamos pegar. Vamos sair desse ativo, gente, que eu sei que está numa LTB. Não vai ser uma entrada se baseando apenas na estratégia de hoje, né? Então, deixa eu pegar aqui, subir minha barreira para cá. 8%, muito pouco.
Deixa eu colocar só mais uma entradinha, gente. Ele já vai para quanto? Eu tô com 4,7. Eu acho mais uma entradinha já tá interessante, né? Vamos voltar para cá. Aqui eu quero pegar nesse pavio aqui, só que ele tá com 4%. Tá pouco demais esse meu retorno aí. Era um retorno maior. Colocar 5 novamente aqui, porque já não tem mais a LTB do meu lado, já não tem mais a resistência. Quando você força mais a sua entrada no mercado, com menos indicadores, com menos sinais, comece com uma stake mais baixa na sua aposta inicial. Caso esteja coincidindo muitos sinais, eu já pego e faço uma entrada maior. Eu trabalho dessa forma. Aqui, vamos ver. Aqui para aqui, ó. Opa, desce. Aqui tá dando 29%. Vou colocar aqui, vai pessoal, uma entradinha aqui. Tá dando praticamente 30% aí. Entrando com 5 dólares, eu pegaria 1,48 cents. Pegando o pavio que estava nessa candle aqui de queda, né? Ó, tem a uma, é a primeira, a segunda e a terceira. Eu me baseei aqui, ó, nessa movimentação aqui, dessa candle. Joguei a minha operação para baixo, para não tocar na minha barreira ali. Pegando mais 1,48, já fica interessante aí para finalizar o mês, próximo de 1,50%, tá? Não seria justo eu fazer mais uma operação lá na volatilidade que eu tava, porque eu já tava com uma mentalidade já de resistência LTB, e aqui eu quero manter a estratégia dessa videoaula, tá? Aí, ó, tá em queda, mais um minutinho. Tá um pouco distante lá da minha bandeira, só que não tem nada a ganho. Aí pode de repente voltar com força. Olha o tamanho aqui, ó, dessa movimentação, ó. Movimentação recente, dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 24 minutos de movimentação. Dessa candle aqui até aqui. Então, dentro desses 24 minutos, não houve uma movimentação de alta tão forte para que não fosse essa, né? Aí tá descendo. Essa daqui é mais uma entradinha garantida. Então, deixa ela finalizar. Eu já jogo na minha planilha e finalizo o mês com praticamente 1,50, porque ainda vai entrar o resultado do método ABR no dia de hoje. Ali, vai acabar, mais alguns segundinhos. Beleza, finalizou. Mais 1,48. Coloco aqui mais 1,48. 6,18. Eu jogo aqui, 6,18. Pulou para 2,50 no dia de hoje. Entra mais um método ABR depois. Mas quanto que ficou minha média? 1,45%. Tá bom, gente. Tá dentro desse meu 1 a 3%, né? Aí digamos que entre mais aí um valorzinho de método ABR, vai ficar próximo desses 1,50, tá bom? Então é isso aí, gente. Caso vocês tenham gostado da estratégia, tenham gostado desses... caso tenha agregado, né, as informações que eu passei aqui nesse vídeo, deixa um feedback aí nos comentários, se você também vai tentar utilizar a estratégia. Eu acabei soltando mais informações naquela minha segunda entrada, né, utilizando mais sinais. Espero que vocês tenham pegado também a minha mentalidade nisso. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida, comentário, segue no Instagram também, o Trader Binário, pode mandar inbox por lá. Eu respondo a todos. E é isso aí, pessoal. Boa quarta-feira a todos aí. Até mais. Tchau.